Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada direto para o coração dos ensinamentos do Novo Testamento. A ideia aqui é ir além dos dogmas, sabe? É buscar a mensagem central que de fato transformou o mundo. Então, qual é a essência dessa mensagem? O que Jesus realmente ensinou? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. A gente vai direto à fonte para entender as ideias que deram início a uma verdadeira revolução espiritual. Nosso caminho vai ter 4 paradas principais. Primeiro, a gente vai entender o cenário, o mundo daquela época. Depois, vamos ver como as parábolas entravam em cena como uma ferramenta de ensino incrível. Em seguida, a gente mergulha na lei maior do amor e da fé e, por fim, analisamos a prova que veio para selar toda essa mensagem. Certo? Vamos começar. Para a gente entender o impacto dessa mensagem, a gente precisa voltar no tempo. Pensa só, um mundo onde a espiritualidade estava, de certa forma, amarrada em tradições super rígidas, onde seguir rituais externos parecia ser muito mais importante do que a intenção do coração. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o que se pode chamar de religião dos homens, muito focada na aparência, no orgulho, na letra fria da lei. Do outro, a proposta de uma religião de Deus, baseada em algo muito mais profundo: liberdade, humildade, amor e, talvez o mais importante, o espírito por trás da regra. E olha, essa citação é perfeita para ilustrar isso. A crítica era justamente um sistema que se preocupava com detalhes mínimos, como dar o dízimo de temperos, mas que acabava esquecendo o que era realmente essencial: a justiça, a compaixão, a fé de verdade. Então, como é que se comunica uma ideia tão radical num ambiente desses? A resposta não estava em discursos teológicos complexos e cheios de regras, não. Estava em algo que qualquer pessoa podia entender: as parábolas. Histórias do dia a dia, mas com significados gigantescos. E o que é uma parábola, afinal? Pensa nela como uma ponte. Ela pega cenários da vida comum, coisas que todo mundo conhecia, como plantar, pescar, festejar, para explicar verdades espirituais muito profundas. Era um jeito de tornar o divino algo acessível para todo mundo, não só para os estudiosos. E talvez o exemplo mais famoso disso tudo venha de uma pergunta bem direta. Imagina a cena: um especialista da lei religiosa chega e, querendo uma regra clara, pergunta: tá, mas quem é o meu próximo? Ele queria uma definição, um limite para sua responsabilidade. A resposta não veio como uma lei, mas como uma história. E a história é de uma força imensa. Um homem tá lá, caído na estrada, precisando de ajuda. E quem passa reto por ele? Justamente as figuras religiosas da época, o sacerdote e o levita. E quem para? Um samaritano, alguém que era visto como um inimigo, um estrangeiro. O herói da história é, de forma chocante, o outro. E aqui está o pulo do gato. A lição não é sobre quem é o seu próximo. A questão é sobre ser o próximo de alguém que precisa. A proximidade não é definida por laços de sangue ou pela religião, mas pela ação, pela compaixão. É uma redefinição total do que significa ser humano e cuidar um do outro. E essa lógica de simplificar, de focar na essência e não só na regra, ela não para nas parábolas. Ela leva a um resumo de toda a lei antiga em um único e poderoso princípio. É isso. Aqui tudo se resume. Em vez de uma lista enorme de regras, tudo se concentra numa única ideia, uma ética que une tudo. Amar a Deus e amar ao próximo não são duas coisas separadas. São, na verdade, as duas faces da mesma moeda espiritual. E esse grande mandamento é a raiz de onde brotam todas as outras virtudes. A pobreza de espírito é a humildade de quem reconhece que tem sempre o que aprender. A mansidão e a misericórdia são o amor em ação. E a fé? A fé nasce dessa conexão profunda. E quando você fala de fé, olha só que interessante, não é sobre acreditar de olhos fechados. É apresentada como uma força transformadora, uma convicção tão forte que nasce do amor e da humildade que é capaz de fazer o que parece impossível, não por um ganho pessoal, mas pela realização do bem. Mas, olha, não foram só as palavras, por mais incríveis que fossem, que solidificaram esses ensinamentos. Segundo os evangelhos, tudo foi selado por um ato definitivo, uma prova final que deu um novo sentido a tudo que foi dito antes. E esse ato é a ressurreição. Tenta imaginar a cena. Os discípulos estavam com medo, escondidos, achando que tudo tinha acabado. Para eles, esse evento não foi só um milagre. Foi a prova definitiva de que a mensagem era real e de que a vida de fato não termina aqui. Olha só essa progressão.
A crucificação parecia o fim de tudo, uma derrota total. Aí vem a ressurreição, que vira o jogo e transforma a derrota em vitória, trazendo certeza. E depois, o Pentecostes, que traz o fogo, a força espiritual, para que aquele pequeno grupo levasse essa certeza para o mundo inteiro. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente conversou, vimos um chamado para olhar para o que está por trás do ritual, para o espírito da coisa. Vimos como histórias simples podem carregar verdades imensas. Entendemos que tudo se resume na lei do amor. E, por fim, vimos como a esperança foi fundamentada na certeza da vida que continua. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Num mundo tão diferente como o nosso, qual é a relevância desses princípios tão antigos? De que forma essa ênfase no amor, na humildade e no espírito sobre a letra ainda pode ser uma bússola para a gente, na nossa busca por sentido hoje em dia?